Vamos lá, turminha, para aula de português? Então, livro, tá? De português, quarto bimestre, tá? Volume 4, livro. E vocês vão fazer a aula 1, que é a página 8, a página 9 e a página 10, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo a leitura do texto, tá? É um texto do qual vocês vão ler com calma, até mais de uma vez, de preferência, tá? E, em seguida, responder as perguntas que estão aqui. Então, a primeira questão, depois da leitura, você vai conversando com o texto. Pinte para relacionar os itens. Então, por exemplo, qual é o título do texto? Vou dar um exemplo. Quem é mais importante? Então, eu vou lá, eu pego meu lápis, vamos pegar um lápis de cor amarela, vou pegar um rosa aqui, pronto. Tô com meu lápis rosa lá na atividade. Ai, deixa eu descer aqui. Pera aí, crianças. Tô lá com meu lápis rosa na minha atividade, desci aqui. Título, vou pintar de rosa. Aí pinto o quadradinho do título de rosa, tá? Só um exemplo aqui, gente, porque nós estamos no computador. E aí eu procurei aqui, achei o título, vou e pinto ele de rosa também, ok? Então é isso que vocês vão fazer. Vou pintar aqui da mesma cor que corresponde aqui. Quem são os personagens? Aí você vai colocar aqui, vai pintar quem são os personagens, quem é a autora e o cenário, enfim. Vocês vão fazer todo esse respondendo aqui e pintando de acordo. Quantos parágrafos há no texto? Relembrando, o que são os parágrafos? Vamos pegar aqui, eu já até deixei aqui essa linha. O parágrafo no texto é aquele espaço que nós temos aqui no início de uma frase, tá? Então, aqui aonde eu estou pintando agora é um parágrafo, aqui é mais um, e assim sucessivamente. Então, o parágrafo ele serve para separar os acontecimentos do texto, o enredo. Lembra? O enredo é a sucessão dos acontecimentos, ou seja, o que acontece no começo, o que acontece no meio, o que acontece no final. Então, o parágrafo ele vai separando os assuntos, né, os acontecimentos daquele texto. O parágrafo, se vocês puderem observar aqui, ó, toda vez que eu faço um parágrafo, o que seria o parágrafo? É aquele espaço que a Pro pediu para fazer de 2 dedinhos da margem do caderno. É claro que aqui no livro nós não temos uma margem, então eu até coloquei essa linha para vocês verem, ó, que aqui as palavras elas começam bem pertinho do risco que a Pro fez para vocês verem. Já o parágrafo não, o parágrafo tem esse espaço aqui que a Pro pintou esse e pintou esse. Lembrando que o mesmo acontece quando eu vou pôr o travessão, que é aquela questão que a Pro falou. Vocês vão fazer o diálogo, você tem que colocar o travessão e deixar o parágrafo do espaço e começar com a letra maiúscula, igual a Pro explicou lá na sala de aula, tá bom? Então, vocês vão contar quantos parágrafos tem no texto inteiro. E aí, a partir daí, vocês vão marcar aqui embaixo qual a quantidade de parágrafos vocês contaram no texto. Que tipo de texto é esse? Esse texto é um anúncio? Ele está falando sobre algum produto, sobre algum acontecimento, é um evento que está sendo anunciado? É um anúncio? É uma fábula ou é uma lenda? Lembra qual que é a lenda? Ela conta uma história de geração em geração e os fatos não são verdadeiros. E a fábula? A fábula normalmente ela utiliza animais ou não precisa ser só animais, mas objetos que têm um comportamento humano, que falam, que tem uma moral da história, que a gente aprende alguma coisa no final. Então, qual desses três é o texto? Ele é um anúncio, ele é uma fábula ou ele é uma lenda?
Quais são as duas personagens que dão início à narrativa? Lembra dos personagens que a Pro falou? Quem são eles, nesse caso do texto, que aparece bem no começo? Depois aqui vocês vão enumerar. O que é enumerar? Vocês vão colocar numa ordem numérica os acontecimentos da narrativa. Por exemplo, tem 1, 2, 3, 4 e 5. O lustre intervém, explicando que ambas são igualmente importantes. Essa é a primeira frase que aparece no texto quando nós lemos? Não, não é. Então, eu não vou pôr o número 1 nela. A cadeira argumenta sobre o seu papel em proporcionar conforto aos convidados. Essa é o número 1. Então, essa é o número 1. Então, vou pôr o número 1 nela. Então, vou lá com o meu lápis, bonitinho, e coloco o número 1. Não, essa não é o número 1, Pro. A mesa defende o seu papel central na festa. Esse é o número 1. Então, eu vou lá no quadradinho e coloco o número 1. Então, vocês vão numerar de acordo com a sequência dos fatos. Essa é a número 1? Tá, essa é a número 1. Qual que é a número 2? A número 2 é essa aqui, Pro. Logo depois dessa frase, aqui aparece essa próxima. Então, vocês vão enumerar, tá? Os quadradinhos de acordo com a ordem que as frases aparecem no texto. A narrativa lida, ela segue uma estrutura clara. Então, nós temos uma estrutura. O que seria a estrutura do texto? Tudo aquilo que nós temos dentro do texto. Nós temos título, nós temos os parágrafos, isso aqui é a estrutura do texto. O ambiente, que é o local. Nós temos o conflito, que é o problema, aquilo que está causando a discórdia, as brigas, a situação que é o problema da história. O clímax é o momento mais dramático da história. E o desfecho, que é como termina a história. Pensando aqui um pouquinho, só voltando na questão do clímax, por exemplo, quando a gente pensa numa história bem conhecida para todo mundo, que é a Chapeuzinho Vermelho, se a gente falar do clímax na história da Chapeuzinho Vermelho, nós vamos pegar aquela parte onde o lobo, ele tenta comer a Chapeuzinho Vermelho. Aquele ali é o auge da história, que é a hora que a gente não sabe o que vai acontecer. Será que o lobo vai conseguir comer a Chapeuzinho Vermelho? Será que ela vai conseguir escapar? Será que ela vai fazer alguma coisa contra o lobo? Enfim, então é o momento do clímax, aonde a gente tem o momento mais tenso da história. E por último, o desfecho, que é como termina essa história, tá? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão ligar os elementos, que nem a Pro explicou na atividade mais adiante. Não, aliás, lá atrás. Que você tinha que ligar lá em cima os personagens com quem eles eram e os elementos também do texto, tá? Então, aqui, você vai colocar o ambiente. A intervenção do lustre explicando que ambas são importantes. Isso aqui é o ambiente, é o local. Então, se eu vou lá e faço a minha ligação. Não, Pro, não é o local. Então, tá. Então, a mesa e a cadeira refletem. Isso é o local? Não, não é, Pro. Então, vocês vão vão ligar cada elemento dessa narrativa, dessa estrutura narrativa, aos seus respectivos itens aqui. Então, qual que é o ambiente, qual que é o conflito, qual que é o clímax, o momento mais tenso, e como termina essa conversa entre elas. A palavra ansiosa, no início da fábula, ele poderia ser substituído por qual dessas palavras? Apática, tranquila. Uma pessoa ansiosa, ela é tranquila. Então, você vai pensar aí no que significa essas palavras. Uma pessoa apática, sem reação, sabe, apagada, sem nenhuma expressão, apressada, eufórica. Vocês vão marcar um X aí onde vocês acham que a palavra ansiosa poderia ser substituída por qual dessas. E o termo algo peculiar pode ser compreendido como algo comum, constante, que a gente tem sempre próximo.
ou algo estranho e incomum, ou algo esperado, previsível, ou algo irrelevante, sem importância. Então, qual dessas pensa em algo peculiar, sabe? Pensa aí nessa questão do peculiar, algo que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, aquilo ali é peculiar daquela pessoa, né? É algo tão peculiar, tão tem tem a ver com essa questão. Como que eu explico sem dar a resposta para vocês, né? Porque às vezes, dependendo do que a gente fala, vocês vão entender a resposta. Algo peculiar. Leia o texto lá. Vou lá nessa parte do texto para a gente poder ler e ver o que a gente consegue entender. Se é algo comum, estranho, esperado ou irrelevante, sem importância. Vamos dar uma olhada lá. Tá bem aqui no primeiro parágrafo. Era uma vez, em uma sala chique e elegante, uma mesa e uma cadeira que estavam preparadas para um grande evento. Ambas esperavam ansiosas os convidados, mas algo peculiar aconteceu. Elas começaram a discutir. E aí? Mas algo peculiar aconteceu. Algo comum, é comum as cadeiras discutirem? É algo irrelevante, foi sem importância a discussão delas? Ou foi algo incomum, né, como está lá? Então vocês vão pensar direitinho e pelo que nós lemos aqui, você vai dar a sua resposta, tá bom? Eu aguardo então as atividades de vocês. Aí vocês mandem para Pro, tá bom? As páginas do livro, e quem está sem livro vai ter que copiar as respostas no caderno e mandar para Pro. Se precisar, eu estou por aqui.